Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje a gente não vai olhar para 1971, né, apenas como uma data qualquer, né? A ideia é encarar esse ano como um portal incrivelmente bizarro, assim, sabe, como uma porta de entrada entre aquele velho mundo totalmente analógico e o caos da modernidade que a gente vive hoje? Vamos lá? Então imagine só acordar do nada, né? Num mundo onde o futuro de repente ficou muito esquisito. Uma realidade onde o ar, né, tá sempre pesado, né, com aquela fumaça constante de cigarro por todo lugar, as notícias chegando pelo brilho meio pálido das TVs em preto e branco, e a trilha sonora de fundo sendo aquele som pulsante, né, e totalmente confuso do rock psicodélico. E isso ilustra muito bem os paradoxos absurdos daquela época. Pensa bem, a gente abriu o jornal e dava de cara com ameaças nucleares diárias, né, da Guerra Fria, de um lado, né, e do outro, serial killers aterrorizando cidades inteiras. Sequestros de aviões viraram rotina, né? E a maior loucura, enquanto soldados perdiam a vida todos os dias no Vietnã, a humanidade já estava caminhando na Lua. Então tinha um orgulho enorme do avanço humano, claro, mas ao mesmo tempo uma desconfiança gigantesca de quem estava no poder. A sociedade parecia acelerar para o futuro, enquanto todo ao redor estava tudo literalmente pegando fogo. Bom, o que nos leva à nossa primeira grande parte, né? O ano em que mudou tudo. O clima no mundo inteiro era de uma tensão que não passava nunca. Uma paranoia real, né? Então, 38 mil. Só para colocar isso em perspectiva, o medo do fim do mundo não era só história de ficção científica, era o maior pesadelo da vida real de todo mundo. Em 1971, a gente tinha mais de 38 mil ogivas nucleares espalhadas pelo planeta, todas prontinhas para disparar, né? A ameaça de aniquilação da nossa espécie estava literalmente a um botão de distância. E todo esse medo global acabou desaguando naquilo que a gente chama de tragédias globais, né? Foram choques massivos que pararam em 1971 em várias frentes diferentes. Por exemplo, em junho daquele ano, a missão espacial, né, Soyuz 11, levou os cosmonautas, né, para serem os primeiros humanos da história a entrar numa estação espacial. Mais tragicamente, a volta acabou da pior forma possível, né? Durante a reentrada, uma válvula abriu por acidente. Eles morreram sufocados no mais absoluto silêncio no vácuo do espaço. Sem explosão, sem gritaria. Incrivelmente, até o dia de hoje, eles são os únicos seres humanos que morreram oficialmente fora da nossa atmosfera. E contrastando, né, com o silêncio dessa tragédia no espaço, a gente tem um outro número absurdamente doloroso que aconteceu aqui na Terra. Mais especificamente no Peru, em maio. Um terremoto devastador, né, causou uma avalanche de gelo e pedra a quase 300 quilômetros por hora. O estrondo foi ensurdecedor. O impacto foi tão bruto que varreu cidades inteiras do mapa. Mais de 70 mil pessoas perderam a vida num piscar de olhos. Mudando um pouco o foco das grandes tragédias globais, vamos entrar agora no que a gente chama de o absurdo analógico. O dia a dia daquela época era surreal se a gente comparar com o nosso mundo digital de hoje. As contradições eram imensas, né? Então, nos Estados Unidos, o custo de vida era super baixo, né? Um cafezinho custava 10 centavos. Um galão de gasolina, uns 36 centavos. Ir ao cinema não passava de $1,50, né? Mas se a parte financeira era simples, a tecnologia era incrivelmente primitiva. Os computadores daquela época precisavam de salas gigantescas, inteiras, né? Só para funcionar. E a capacidade de processamento era infinitamente menor do que qualquer celular de entrada que a gente leva no bolso hoje em dia. Dá para acreditar numa coisa dessas, né? E não era só a tecnologia que era bem diferente, não, né? Os hábitos sociais, sinceramente, beiravam o absurdo para nossa mentalidade de hoje. Imagina a cena: médicos examinando pacientes com cigarro na boca dentro do hospital. Professores fumando de boa, né? Em salas de aula cheias de crianças. E o famoso espaço para fumantes dentro daquele tubo de metal fechado que a gente chama de avião. Ironicamente, foi bem em 1971 que o governo americano definiu banir a propaganda de cigarro da televisão. Foi o começo do fim do glamour daquela indústria. E agora, trazendo aquela lupa aqui para o Brasil, né, o país viveu contradições extremas, né, que aconteceram exatamente ao mesmo tempo. De um lado da balança, a gente tinha o tal milagre econômico. O país crescendo rápido demais, obras gigantescas de infraestrutura saindo do papel, a TV chegando, né, no território, uma máquina de propaganda super otimista. Mas do outro lado da mesma balança, um país enfrentava os anos mais rigorosos da ditadura militar. Uma época com censura pesadíssima em imprensa e as artes, perseguição implacável a quem fosse oposição, além de desaparecimentos e relatos terríveis de tortura ocorrendo nos bastidores do poder. Ou seja, um crescimento econômico vertiginoso caminhando de mãos dadas com medo político profundo, né? E quando a gente olha para a vida comum nas ruas, seja no Brasil ou lá fora,
a gente vê coisas que parecem impossíveis hoje. Crianças brincando na rua, né, o dia inteiro, sem nenhuma supervisão de um adulto. Cinto de segurança era uma raridade que quase ninguém ligava. Obviamente era um mundo sem a menor sombra de internet, né, e GPS ou streaming. Tirar uma foto em papel era um evento todo especial, né, e muito valorizado. Fazer uma ligação internacional, então, custava uma pequena fortuna, né? Mas talvez o mais impressionante seja o seguinte: era um mundo onde o anonimato total era perfeitamente possível para absolutamente qualquer pessoa. Imagina só o que é isso, né? Beleza, mas tudo isso serve de ponte para nossa próxima parte: mistérios e culturas. Afinal, a arte e o entretenimento de 1971 refletiram direitinho aquela energia meio sombria da sociedade. É fascinante ver como a galera mais criativa respondeu a todo aquele caos. Na música, em 1971, foi simplesmente um mítico pro rock experimental. A gente teve Led Zeppelin, John Lennon lançando Imagine, o peso sombrio e formador do Black Sabbath e a metamorfose do David Bowie. O som traduzia perfeitamente a desordem do mundo lá fora. Já no cinema, os heróis clássicos, né, perfeitinhos e incorruptíveis, saíram de cena. Em vez disso, a tela grande abraçou filmes mais violentos, de moralidade bem mais cinzenta e realista, entregando clássicos absolutos como Laranja Mecânica, Dirty Harry e Operação França. E já que o assunto é moralidade cinzenta e o caos da época, a gente tem que falar de uma das grandes dúvidas daquele ano. O que exatamente aconteceu com D.B. Cooper? Esse mistério lendário começou em novembro de 1971, né? No momento em que, onde a gente já viu, sequestros de aviões eram assustadoramente rotineiros. A audácia desse cara foi coisa de cinema. Um sujeito usando o pseudônimo de D.B. Cooper, né? Sequestrou um Boeing 727, né, comercial. Ele exigiu $200 mil em dinheiro vivo e alguns paraquedas. E aí, o que ele fez depois? Ele simplesmente saltou do avião no meio da escuridão da noite em pleno voo. O mais bizarro de tudo isso é que ele sumiu, né, no ar, né? Não deixou nenhum único rastro físico para trás, garantindo o posto de um dos maiores e mais intrigantes mistérios policiais da história moderna. E olha só, pessoal, eu vou falar sobre esse tema exatamente no próximo vídeo, tá? Mas a verdade é que a gente nem precisava de sequestradores enigmáticos para ver como a mente humana podia ficar sombria. Em agosto de 71, rolou o infame experimento da prisão de Stanford, né? O projeto original tinha aqui 14 dias, né? Mas teve que ser cortado logo no sexto dia. Sabe por quê? Porque estudantes universitários perfeitamente comuns, que foram divididos de forma aleatória nos papéis de guardas e prisioneiros, rapidamente começaram a agir de maneira extremamente violenta e abusiva. É um símbolo bem assustador de como poder e autoridade absoluta podem corromper mentes comuns muito, muito rápido. Agora, vamos em frente para o nascimento do futuro. Porque no meio de toda essa paranoia urbana e daquela vida analógica, a fundação do nosso mundo moderno e digital, né, estava sendo construída bem silenciosamente. 2300. Essa é a quantidade exata de minúsculos transistores no microprocessador Intel 4004, que foi inventado lá em 1971. Então, para você ter uma noção, qualquer smartphone básico que a gente usa hoje tem mais de 10 milhões deles. Mas aquele pequeno chip de 2.300 partes foi o nosso Big Bang tecnológico. Ele é a fundação principal. Sem ele, a gente não teria computadores pessoais, internet, celulares ou até inteligência artificial hoje em dia. E a tecnologia de 71 não parou no hardware, não. Tem um evento que parece ser super simples, mas que teve um impacto gigante, né? O engenheiro Ray Tomlinson enviou o primeiro e-mail da história de um computador para o outro. E detalhe, foi ele que decidiu usar aquele símbolo de arroba, né? Para separar o nome do usuário da máquina de destino. Então, com algumas tecladas rápidas, esse cara alterou permanentemente a forma como a raça humana ia se comunicar nos próximos séculos. Incrível, né? Mas olha só, a base do mundo moderno não rolou só nos laboratórios de tecnologia. No dia 15 de agosto daquele ano, aconteceu o que ficou conhecido como Monumental Choque Nixon, né? O então presidente dos Estados Unidos encerrou oficialmente a paridade do dólar com o padrão ouro, ou seja, acabou aquela era onde o dinheiro de papel representava diretamente a quantidade física de ouro guardada no cofre. Esse movimento técnico praticamente deu à luz ao sistema financeiro puramente fiduciário que a gente tem hoje, moldando a economia global de uma forma que não tem mais volta. O que nos traz, enfim, para o nosso segmento final, o portal para o presente. Analisando tudo isso, fica bem evidente que 1971 marcou o fim definitivo da inocência dos anos 60 e o início dessa interseção meio maluca, né, entre esperança tecnológica, paranoia e decadência moral. Então eu queria deixar vocês com essa provocação no final da nossa análise. Quando a gente olha para esse nosso mundo altamente conectado, caótico,
cheio de conflitos de poder e com a tecnologia avançando numa velocidade absurda, será que o ano de 1971 realmente chegou ao fim alguma vez, né? Ou será que a gente está apenas vivendo num futuro caótico e hiperacelerado que ele deixou de herança? Bom, fica aí a reflexão, né? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!